Seria esse o review mais aguardado desse YouTube? Fala pra mim! WMark NG130. E aí, pessoal? De boa? Bora para mais um review. Se você ainda não me conhece, eu sou o Adri, barbeiro aqui em Portugal, criador da formação Barbeiro Premium. E tudo aqui é feito com muito carinho, muita dedicação, muito amor pra você. E cara, esse aqui deve ser o review mais aguardado do último mês, dos últimos meses. Você pediu, demorou, mas chegou. Eu acho que eu não tô enganado. E essa aqui é a WMark NG130. É isso? É isso? É isso? Vamos ver? É isso mesmo. Olha só o que tá na mão. WMark NG130. Cara, a caixa já tá imponente. Ó, de cara aqui, eu acho que é algo mais, não sei se é o mais interessante, né? Mas é carregador wireless, carga wireless. Então, carregador sem fio para máquina. Design patenteado, motor de 7.000 RPM, alavanca com 4 níveis de ajuste. Vamos ver se é isso mesmo. Display de LED e, será que tem mais alguma informação aqui? Aqui mostra o kit, né? Que acompanha a máquina, o kit que tá aqui dentro. Aqui já mostra as opções de cores que tem na máquina, que é Silver, então tem o prata, Red e o Black. E aí, qual que você acha que é? Esse verde com preto, vermelho ou prata? Cara, vamos lá? Vamos lá? Ó, daquele jeito, né? Você abrindo aqui junto comigo. Uau! Cara, pentezão de Clip Over Combi aqui, ó. Parece que o design é meu, né? Podia ser meu, né? Bem que podia. Engraçado, né? Acompanhar um pente Clip Over Combi assim. Muito bacana. Olha só. Primeira coisa que já tá saltando aqui é o pente de Clip Over Combi. Tô falando que é um pente Clip Over Combi porque é um pente largo, né? Normalmente os pentes largos assim são para Clip Over Combi. Até que a espessura dele tá aceitável para Clip Over Combi. Cara, bacana, bacana. Já vai ver tudo nos mínimos detalhes, né? Aqui tem, esse deve ser um manualzinho bem simples, bem fininho, mas bacana. Olha só, tem aquele grip que a WMark tem mandado para segurar o cabelo, que olha, até que é interessante de utilizar. Eu não tenho utilizado ultimamente, mas é bacana. Os pentes premium do meio ao 4, é isso mesmo? É, desde o A tem, aqui eles falam A e B, né, os especiais. Então tem A e B, depois 1, 2, 3, 4. Então pentes especiais do meio ao 4, depois já mostro nos mínimos detalhes. Isso aqui eu já vou tirar, né? Porque isso aqui é que a gente quer ver. Tem um cabo com o carregador aqui, o adaptador, e tem o carregador wireless aqui. Deixa eu tirar, né, do plástico aqui. Olha só. Verdezão, pra quem gosta de verde, né? Claro que eu tinha que escolher um verde, né? Tinha que comprar uma verde. Tem a entrada do Type-C aqui do lado e a máquina, né? É só encostar aqui que ela vai começar a carregar. Muito bacana, muito bacana. Até, ó, tem um pincelzinho de limpeza aqui também que tava escondido, mas bora! Porque realmente a gente quer ver, né? Estamos curiosos é pra ver a máquina também. Olha só isso aqui, meus amigos. Cara, ainda nem tô vendo, eu tô vendo só pela tela ali na frente. Mas que design é esse? Deixa eu tirar o protetor, ó. Lâmina mista, a Faper, né? Fade com taper. Cara, já vou te mostrar tudo nos mínimos detalhes, mas é assim, que isso, hein, WMark? Que isso, hein? Ó, tem a entrada do Type-C aqui embaixo também. Poxa, esse preto com verde. Vamos ver a alavanca, que eu tô em dúvida se é 4 ou 5 estágios, vamos ver? Então, 1, 2, 3. Então são 4 estágios, 3 cliques. De novo. 1, 2, 3. Tô fazendo uma forcinha assim porque tá um pouco apertado mesmo, mas depois eu vou soltar essa alavanca. É, eu esperava que fosse 4 cliques, mas, né, é a mesma coisa da 308. Não tem a intermediária perfeita, mas isso nunca me atrapalhou com a NG308, por exemplo. Deixa eu ligar ela, né, vamos ver se 7.000 RPM, não sei se tem algum LED que acende, vamos ver, o display, né, tá pega. Olha isso. Lembrando que o microfone aqui não é específico para captar áudio assim, né, para captar bem mais a voz, mas olha só. Pô, engraçado que tem um bip, faz um barulhinho quando liga, quando desliga, e já vou colocar como ponto positivo aqui, ó, cara, de primeira de cara, gostei do botão, bem clicável, depois eu vou mostrar nos mínimos detalhes, mas ele é bem clicável mesmo, dá pra escutar o bip, e é assim, display de bateria do jeito que a gente gosta, né, olha só, 100%, mexer aqui na alavanca,
Tá um pouco apertado mesmo a alavanca. Cara, o design tá animal, o design tá muito bacana. Primeiras impressões, ao meu ver, esse plástico dá uma sensação daquele plástico bem frágil, o plástico da parte de trás. Pra você ter ideia, a parte da frente não deve ser um vidro, né? Deve ser um acrílico, mas essa parte da frente me dá mais credibilidade, ela passa mais confiança, assim, de ser resistente do que a parte de trás. É uma sensação de ser um plástico muito fraquinho, né? Primeiras impressões assim, mas cara, a máquina tá linda. Quem é fã de verde, né? Eu sou muito fã de verde, esse preto e verde aqui tá, cara... Como diz aqui em Portugal, tá qualquer coisa. Mas bora porque realmente interessa também, né? RPM, peso e na prática. Vamos lá? Hora de pesar a NG 130 e é claro que para ter uma noção de peso eu não podia pegar outra se não fosse a NG 308, que tem 272 gramas e a NG 130 tem 258 gramas, olha só, conseguiu ser mais leve que a NG 308. E agora é hora de medir o RPM, lembrando que a WMark promete 7.000 RPM. Será que vai bater? Vamos ver. 7.264, 7.262, 7.233, 7.195, é isso aí, é o mais que o prometido, bateu 7.276. Vamos ver no digital, 7.267, 7.186, ó, eu abri a alavanca, foi para 7.106, quando eu fecho, 7.186. Então é isso aí, média de 7.200 RPM, batendo mais que o prometido. Hora de medir os decibéis, nesse review a gente vai bater um ponto sobre os decibéis, hein? Sobre um comentário que deixaram aqui. Então, vamos lá, aqui no ambiente eu tô com 40 decibéis, 79, então 39 decibéis da máquina. E já já a gente fala sobre isso.
Considerações finais WMark NG130. E aí, seria esse o review mais aguardado desse YouTube? Será? Será? Bora daquele jeito, passando ponto a ponto, depois a gente volta no resumão geral. E cara, tá brabo, hein? 7.200 RPM mais que o prometido, e pro RPM eu vou dar um 10. 258 gramas é um brinquedo? 9. 39 decibéis, eu vou dar um 8. Bateria de 2.000 mAh, onde promete 3 horas de carga para mais de 4 horas de uso, eu vou dar um 10. Ergonomia diferenciada, muito bacana, 9. Precisão, o quanto o conjunto de lâminas está cortando bem para precisão, eu vou dar um 9. Pontos positivos da WMark NG130. Primeiro, alavanca catracada. Segundo, lâmina DLC incrível, mesma lâmina Faper da 222, sensacional. Precisão é mais um ponto positivo. Meu, você viu isso aqui na prática? Isso aqui tá cortando manteiga. Display de bateria, é claro, que é mais um ponto positivo da WMark NG130. Mais um ponto positivo é a bateria, que eu já vou falar mais sobre isso. E o kit premium é mais um ponto positivo. Pontos negativos, porque nem tudo é perfeito e eu sou muito transparente, você tá ligado? Eu achei a construção dela frágil. Ah, Adri, mas vai ficar derrubando a máquina no chão? Não pretendo, mas ponto positivo. É uma observação. Mas um ponto negativo é que, ao meu ver, ela poderia ser 5 estágios, já que elas são só 4 estágios, 3 cliques. Se fosse 5 estágios, 4 cliques, era aí talvez a melhor máquina do ano? Será? Mas é uma observação. Observação positiva, eu não sei se eu falei ou não, mas esse bip que faz quando liga, meu amigo, isso é um charme. Gostei. WMark, parabéns. Ô Adri, mas será que vai merecer o selo Adri de qualidade dessa forma? Ô Guilherme, solta o selo Adri de qualidade aqui, porque, meu amigo, me surpreendeu. Eu vou falar mais. Antes do resumão geral, vamos aos preços. Quanto que tá custando essa máquina aqui, Adri? Em Portugal, ela tá custando 76 euros. E no Brasil, apenas 353 reais, pelo link que vai estar aqui na descrição de onde eu comprei. Observação que eu vi máquinas dessa mais em conta de links nada confiáveis. Então, atenção. Eu sempre deixo o link de onde eu compro ou o link de confiança. Beleza? Resumão geral, na prática, você viu aí, cara? Sensacional. Essa lâmina, esse conjunto de lâminas, a WMark acertou com maestria. RPM, mais que o prometido, do WMark prometeu 7.000 e, cara, ela agora tá com 26% e mesmo assim, não sei se vai dar pra ver tão bem, deixa eu ver, 7.106. Então, olha só, pouco mais de 20% e ainda dá mais de 7.100 RPM. Então, assim, um RPM sensacional, tá? Ótimo, ótimo, ótimo. Uma máquina super leve, você viu aí 258 gramas, mais leve ainda que a NG308, né, minha queridinha verde. E agora a gente chega nos decibéis, 39 decibéis e fiquei num porém, porque eu comecei a medir há pouco tempo, você viu, né, o RPM só da máquina, ou seja, eu meço o ambiente, depois eu meço o total, né, tipo, deu 79, essa aqui, por exemplo. Então eu tiro os decibéis do ambiente, colocando assim que só a máquina teve 39 decibéis. Eu achei que eu tava correto. Porém, teve um inscrito aqui que comentou que infelizmente eu não achei o nome dele aqui agora porque tem muitos comentários aqui. Gratidão por ter comentado, meu amigo. E ele colocou uma questão: ah, você não pode fazer isso porque, independente do ambiente, o medidor vai captar o ruído mais alto, no caso da máquina, e vai estar ok. Então, quando ele comentou isso, fez muito sentido. Só que aí eu medi tanto aqui dentro, no estúdio, deu 79. Eu medi na casa de banho, no banheiro, e ficou mais baixo, deu tipo 77, porque ele é mais silencioso. E eu fui na rua no dia que tava tendo obra lá fora, medi, e deu tipo 82. Então acabou que influenciou sim, entendeu? Achei super interessante o que ele falou, mas influenciou. Então, depois deixe seu comentário, por favor. O que você acha? Você acha que essa forma que eu tô medindo os decibéis está válida? Sobre a bateria, eu fiz 8 cortes com ela, ela descarregou no 8º corte. Lembrando que eu não sou aquele cara que corta super rápido e precisa cortar super rápido. Eu acredito que para quem atende de uma forma mais rápida, aí, talvez com 30 minutos no atendimento, talvez 40, essa máquina ainda faça mais de 10 cortes. Então, bateria aí, ó, sensacional. Claro, né, que ainda tem o diferencial dela, né, que é a base aqui de carregamento por indução, só colocou aqui em cima, show. Então, cara, é um diferencial bem bacana, bem bacana. O conjunto de lâminas, como eu citei, eu acho que é o mesmo da 222, é uma lâmina Faper, é um misto, né, entre taper e fade. Ela é
plana, ela é reta, porém tem as fissuras da lâmina taper, que faz o cabelo ser cuspido, ele sai mais rápido quando você tá fazendo corte. Então, sensacional. A lâmina de proteção na parte interior tem aquelas fissuras para segurar o óleo e manter a lâmina lubrificada por mais tempo, que é sensacional também. Incrível, conjunto de lâminas, sensacional. Uma coisa que eu acabei não citando é o design, né? Eu não coloquei como ponto positivo, mas cara, eu não sei se não é a máquina mais bonita. Eu nunca parei pra pensar qual que é a máquina mais bonita que eu já tive, mas é aquilo, né? Tem gente que gosta de caveira, tem gente que não. Eu sou meio, né? Não posso falar muito, se gosta, não gosto, nunca pensei se eu gosto disso também, mas que tá bonito. Esse preto com verde, meus amigos, isso aqui tá lindo, viu? A máquina tá sensacional, mas, né, não é a beleza que a gente tem que colocar assim na ponta da balança. No geral, me impressionou. Até teve um porém, quando eu liguei a máquina a primeira vez, eu não sei se quando eu comecei o review me deu essa sensação. Acho que sim, né? Acho que eu não gostei muito do ruído dela no começo. Quando eu fiz o primeiro corte com ela, não me agradou. O ruído dela tava um pouco alto, meio desregulado. Não me passou confiança nenhuma a máquina no primeiro corte. Eu não sei se é porque a lâmina não veio nada lubrificado, não sei. Mas a partir do segundo corte, parece que tudo começou a encaixar ali, cara, sensacional. Sensacional, gostei muito da máquina. Acho que o único porém que eu mudaria mesmo, como eu disse, é a questão que se eu tivesse construindo a máquina, eu colocaria mais um estágio para ela ter a intermediária perfeita. Influenciar, Adri, não vou conseguir fazer meu corte. Cara, eu trabalhei com ela no dia a dia, fiz todos os meus trabalhos, tranquilo. A questão é que não tem uma intermediária perfeita. Então, fiz a marcação do zero alto, zero aberto, né? Equivalente a meio. Em vez de já dar 2 cliques para intermediária, o que eu fazia? Eu dava um clique, trabalhava, mais um clique, trabalhava, mais um clique, trabalhava. Então, trabalhava mais um estágio. Ou se você quiser ganhar tempo, trabalhou o zero alto. Dá 2 cliques e trabalha. Depois, se for necessário, trabalha fechado. Você pode dar 2 cliques e trabalhar como se fosse intermediária normal. É o único porém, você se adaptar a trabalhar com os 3 cliques aqui, entendeu? Mas no dia a dia você se adapta e vai tirar de letra também. O pente de Clipper Overcomb, cara, muito bom, viu? Já fica essa dica aí. Esse pente do Clipper Overcomb aqui tá muito bacana. Ele é largo o suficiente, não é aqueles pentes tão grandes, mas super válido, um pente bem bonito, bem bacana, né? O verde aqui combinando. Tá sensacional. Acompanho os pentes especiais do pente meio ao 4, que eu acho muito, muito bacana. Super interessante mesmo esse conjunto de pentes. Acho que a WMark acertou no projeto, tanto da máquina quanto com o kit que acompanha. Tá bem interessante mesmo. E pelo valor, né, pessoal? 76 euros, aí no Brasil 350 reais, tá muito interessante. Mas também quero deixar aquela observação que eu sempre gosto de deixar aqui. Eu não tô aqui para vender máquina nenhuma, eu tô aqui para trazer informação para você. Tá precisando? Gostou? Beleza. O link da descrição é de confiança, adquire a sua. Não tá precisando, cara, coloca prioridade onde você vê que é prioridade. Talvez num curso, investe em você. Conhecimento é a chave. Tô sempre aqui para somar, para trazer o melhor para você. Espero de coração que você tenha gostado. Deixa o seu comentário aqui falando o que você achou. Eu quero muito saber a sua opinião. Se você tava ansioso para sair esse review aqui no canal, tenho certeza que sim. Então, deixe seu comentário, depois não sai que eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir. Tamo junto, Deus abençoe. Logo tem mais vídeo, logo tem mais conteúdo. Tamo junto, tudo aqui é para você. Deus abençoe. É nóis. Só vamos, tem muito review aí, hein?